Para mim isso é que é o 25 de Abril. É a descoberta que nós somos milhares. A Revolução. Democracia, liberdade, direitos humanos. A salvação da justiça no mundo. Ela não me dizia para eu não dizer o que eu quisesse dizer, mas eu não falo tão alto. O dia da alegria. Para mim é muito simples, a mim basta uma palavra: liberdade. Hilda Figueiredo é licenciada em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto, foi professora em diversos graus de ensino e integrou como técnica o Sindicato Têxtil do Porto e a União dos Sindicatos do Porto. Ligada desde muito cedo à Juventude Operária Católica, aderiu ao Partido Comunista Português imediatamente após a Revolução de Abril. Foi eleita pela primeira vez deputada à Assembleia da República em 1979, cargo que desempenhou até 1991. Ao mesmo tempo foi vereadora da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia entre 1983 e 1990. Foi também vereadora da Câmara Municipal do Porto, eleita em 1994 e em 1997, e vereadora da Câmara Municipal de Viana do Castelo, eleita em 2013, sendo também membro da Assembleia Metropolitana do Porto. Em 1999 foi eleita para o Parlamento Europeu no quadro da 5ª legislatura, 1999-2004, sendo sucessivamente reeleita em 2004 até 2009 e em 2009 até 2012. Atualmente é de novo vereadora na Câmara Municipal do Porto, eleita em 2017 e em 2021. Hilda Figueiredo é ainda presidente da Direção Nacional do Conselho Português para a Paz e Cooperação desde 2011 e integra o Comitê Central do Partido Comunista Português desde o 14º Congresso de 1992. Recebeu a Medalha de Mérito Classe de Ouro no município de Vila Nova de Gaia e é Comendadora da Ordem de Mérito de Itália, atribuída em 1990. A par de uma intensa atividade política, Hilda Figueiredo tem ainda diversos livros de poesia editados com ilustrações de Agostinho dos Santos. Eu começaria por agradecer à doutora Hilda Figueiredo ter aceito o nosso convite para prestar o seu depoimento nesta série de documentários que nós estamos a organizar e perguntava-lhe, para começarmos a nossa conversa, como era o ambiente antes do 25 de Abril, quando começou a dar aulas no ensino primário e depois no ensino secundário. Era um ambiente de, em alguns aspectos, uma certa claustrofobia, porque nós não podíamos falar sobre temas como a liberdade, como a guerra colonial, podíamos ser perseguidos se o fizéssemos, mas às vezes até por simples questões do dia-a-dia. Eu recordo-me que era professora em Pedroso, Alheiras, professora primária, porque acumulei como professora primária estudante voluntária na Faculdade de Economia do Porto, portanto trabalhava e estudava, o que era muito difícil nessa época. E recordo-me de um dia a diretora da escola me chamar para me dizer que eu não podia ir de calças para a escola dar aulas aos meninos. E eu disse-lhe, mas eu no fim das aulas vou para a faculdade porque tenho que ir às aulas práticas e tenho frio no inverno e por isso venho de calças. E ela disse-me, mas olha, fica avisada para o caso de aqui aparecer a inspeção, saber que eu a avisei. E agora faça como quiser. E eu mantive sempre, não houve nenhuma retaliação da parte da senhora, foi corretíssima comigo e felizmente nunca lá apareceu nenhum inspetor. Mas isto é só um exemplo do que era a vida nessa época. Naturalmente que como professora eu não podia faltar às aulas para ir fazer exames na Faculdade de Economia. E a verdade é que também a solidariedade existia, e eu estou a referi-lo. E então eu tinha sempre que apresentar um atestado médico para ir poder fazer os exames na Faculdade de Economia. Havia um professor, um médico, que quando percebeu o que se passava me disse,
vens cá sempre que for preciso, diz já a minha secretária que precisas do atestado médico que ele passa logo e levas. E foi assim que eu também consegui fazer os exames e entregar sempre o atestado médico, que a diretora da escola também aceitava, sabia toda esta situação. Portanto, por um lado a claustrofobia, mas por outro lado uma grande solidariedade das pessoas para contornar a legislação existente. Então, permita duas precisões. Antes do 25 de Abril, a doutora era professora primária. Exatamente. Em abril de 74. E não havia ainda o estatuto de estudante trabalhador ou coisa que não havia estatuto de estudante trabalhador. Mas em abril de 74 eu já não era professora primária, já tinha acabado o curso de Economia, porque acabei em 1973, e já estava finalmente a dar aulas na Escola Comercial Oliveira Martins, aqui no Porto. Também já tinha 2 crianças, porque casei muito jovem e acumulei tudo isso. Portanto, não foi fácil, mas também beneficiei de uma outra solidariedade muito grande, que era das minhas colegas da Faculdade de Economia. Eu não podia ir às aulas teóricas porque tinha que dar aulas na escola primária e isso fazia-me falta. Então elas passavam os apontamentos que depois me transmitiam e que eu estudava por eles, passava-os para mim, claro, e assim também consegui fazer o curso. Portanto, recordo desta fase estes aspectos. Por um lado, essas dificuldades tremendas. Aliás, quando surgiu o 25 de Abril de 1974, o pai dos meus filhos, na altura com quem era casada, estava sem trabalho, porque ele trabalhava numa empresa onde tomou a posição de defesa de trabalhadores que tinham feito uma reivindicação e tinha sido objeto de um processo daqueles eram preliminares, mas eram ao mesmo tempo finais, em que foi enviado para casa sem salários e sem o que quer que seja. Portanto, estávamos a viver uma situação bem complicada. Claro que isso aconteceu apenas há alguns meses, porque felizmente surgiu o 25 de Abril de 1974 e ele foi reintegrado de imediato. E, portanto, a situação foi ultrapassada. E eu, entretanto, já tinha conseguido um lugar como professora na Escola Comercial Oliveira Martins, porque já tinha terminado o curso de Economia em julho de 1973. Portanto, é na Escola Oliveira Martins que acompanha a transição para o regime democrático. Exatamente. Quais foram as grandes mudanças a nível da escola? As grandes mudanças reverteram-se logo na própria alteração da gestão. Foi, digamos, a existência de grandes assembleias de professores, de alunos, das eleições dos respectivos representantes para o órgão de gestão ou os órgãos de gestão da escola. Essa foi a imediata alteração que ali houve. Com todas as características que existiram na época de grande euforia, naturalmente, porque ali havia também alguns professores antifascistas que toda a vida tinham lutado contra o fascismo, e havia alguns jovens professores, como eu, que também estavam empenhados na mudança e que deram tudo o que podiam para que ela se realizasse. E, portanto, houve essas mudanças. Logo a seguir também, enfim, a alegria imensa de viver aquele 1º de Maio na cidade do Porto. E nos primeiros dias, logo no 25 de Abril, por aquilo que eu já referi, percebem como teve importância para nós,
para a família, para mim, para o meu marido, para os meus, e que tínhamos 2 crianças, como foram viver aqueles dias. Eu recordo-me que pedimos apoio à minha mãe para ela ficar com as crianças, ela vivia em Aveiro, e fomos lá levar as crianças, porque não sabíamos bem o que é que ia acontecer nos primeiros dias, e eu julgo que nós não nos deitámos nas primeiras 72 horas ou por aí. Só depois, quando tudo acalmou, não é? É que fomos buscar as crianças, e no 1º de maio é já a família toda que vem para a Baixa da cidade do Porto, naquele mar de gente. Sim, como nunca mais voltámos a viver. Foi algo de impressionante que ainda hoje me emociona. sim. A senhora lembra-se bem do dia 25, estava a dar aulas nesse dia, ou era para dar aulas nesse dia? Era para dar aulas nesse dia, mas nós estávamos atentos ao que se estava a passar. E quando ouvimos durante a noite a informação via rádio, claro que eu fui à escola, mas já não demos aulas nesse dia. Viemos para a rua, havia o problema dos presos, que era preciso libertar, e fomos para junto ali da ESPID, com muitos outros, e vivemos todo esse tempo da rua. Não dei aulas nesses 2 dias ou 3, confesso. Deixa-me só fazer outra pergunta. A Escola Oliveira Martins era diferente das outras por ser uma escola comercial e por ter ensino noturno, do ponto de vista, digamos assim, da vivência sociopolítica, era diferente ou não? Tinha alguns professores antifascistas declarados, que já tinham tido problemas vários com a PIDE, etc. E isso não significa que a maioria fosse assim, mas era uma escola com algumas características, não diria muito diferentes das outras, mas naturalmente seria menos seletiva do que outras. Como eu referi a certa altura, o seu percurso passa também pelo meio sindical. Sim. Como é que o meio sindical era, nos primeiros tempos, um meio essencialmente masculino? Sim. Como é que era ser mulher no meio sindical nesta altura? Todos os meios, na sua maioria, eram masculinos, sabemos isso. Agora, embora no ensino, designadamente no primário, a maioria fossem mulheres. Essa já era uma característica da época. Mas no meio sindical eu comecei por prestar apoio ao Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Têxtil aqui dos distritos do Porto e Aveiro. Apoio voluntário, fora das horas de aulas e de direção, porque eu própria fui eleita para o órgão de gestão em certo momento da escola. Mas em alguns intervalos comecei a dar apoio aos trabalhadores, ao Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Têxtil. Mais tarde, e o mais tarde deve ter sido 1 ano e tal, 2 anos talvez, a direção propôs-me que eu fosse mesmo trabalhar a tempo inteiro e eu deixei o ensino. Isso foi mais ou menos? Creio que em 1977. Fui trabalhar mesmo a tempo inteiro para o Sindicato da Indústria dos Trabalhadores da Indústria Têxtil, de apoio à direção. Mas a grande luta realizou-se aqui, onde hoje é o Mote Companhia, aquela urbanização, aquilo eram as fábricas. Mais tarde outras, em Valongo, por exemplo, a CIFA e a Uniteca, os trabalhadores que
ainda hoje me encontram, quer qualquer uma destas fábricas que ainda são vivos, vêm ter comigo porque foram lutas muito duras que acompanhei, ou em Vila do Conde, como a Mindelo, como a Valfar, enfim, em diferentes sítios, incluindo também em Gaia, várias lutas muito duras que os trabalhadores fizeram em Santo Tirso também, na Póvoa de Varzim. Toda essa situação eu acompanhei durante esses anos até ir para a Assembleia da República em 1979, quando de uma mudança importante em Portugal, que foi termos pela primeira vez, pela primeira e única vez até hoje, uma mulher primeira-ministra, Maria de Lourdes Pinto da Silva. E foi um momento muito, muito importante, que me marcou imenso também. Eu levava todo um conjunto de participação em lutas de mulheres, porque a indústria têxtil, maioria mulheres aguerridas, mulheres que, por exemplo, na CIFA, quando a administração proibiu a minha entrada na empresa, elas pegaram em mim ao colo e levaram-me lá para dentro. E em vários sítios as mulheres eram de facto grandes lutadoras, eram a maioria, não é, na indústria, e estas lutas que eu estou a dizer tiveram uma participação imensa de mulheres. Portanto, nós tínhamos poucas mulheres nos lugares políticos, e eu cheguei a ser a única vereadora na Câmara Municipal de Gaia, foi uma das primeiras, e foi uma das poucas mulheres também da Assembleia da República na época, aliás, mulher muito jovem ainda, mas na luta das empresas, nas ruas, as mulheres aqui no Norte marcavam uma presença muito forte, e essa foi uma marca importante dessa época. Estamos a falar ainda dos anos 70. Para falar no Norte, permita-me fazer uma pergunta. Acha que houve um 25 de Abril do Norte diferente do resto do país? Eu não vivi o 25 de Abril nos outros sítios, portanto, apenas pela informação, e como vocês sabem, a informação nessa época não era a que é hoje. Mas eu admito que em todo o lado houve um grande empenhamento, recordo o Alentejo, a luta contra o latifúndio, também as nacionalizações de empresas na zona da Grande Lisboa, das grandes empresas da metalurgia, e não só, mas sobretudo. Portanto, foram lutas muito, muito importantes. Por todo o país elas fizeram-se. No Norte, conheço mais porque vivi, e designadamente numa indústria que tinha aqui uma grande importância, e uma grande participação de mulheres, que eram profundamente discriminadas, porque não só tinham salários muito baixos, como havia muita repressão nas empresas, e elas lutaram muito para alterar essa situação, mas também, em alguns casos, patrões que tentaram abandonar empresas, e o caso do Jacinto foi um deles, mas não só, também a Abel Alves Figueiredo em Santo Tirso e outras, e foram os trabalhadores que, com o apoio do sindicato, exigiram a intervenção do Estado e mantiveram, com o apoio do governo na época, mantiveram as empresas abertas a funcionar, a produzir, e evitaram o boicote que os patrões estavam a fazer. Quiseram fechar as empresas e mandar os trabalhadores para o desemprego. E foram lutas destas que estou a referir que evitaram que isso acontecesse e que mantiveram as empresas a funcionar.
Se me permite, regressando um bocadinho ao papel das mulheres, conheceu certamente Virgínia Moura, Sim, claro. grande lutadora, Sim, presa claro. 16 vezes pela PIDE, condenada em alguns processos, noutros nem sequer chegou a ser condenada, Sim. e que era uma figura marcante na cidade, estava sempre presente nas Sim, manifestações, não lembro muito bem da sua presença. Quer-nos dar um testemunho sobre isso? Sim, trabalhei em muitas lutas, trabalhei com ela nesta área da defesa dos direitos das mulheres, porque ela era de facto uma mulher exemplar, e para mim foi um exemplo de luta. Era conhecida como a passionária portuguesa, não é? E sempre muito solidária também. Eu era muito jovem e ela já uma mulher com muita luta, não é, pela frente, tinha vivido e continuava a viver e a dar o seu empenhamento. Eu recordo-me de muitas visitas aqui na cidade com ela, também de participação nas iniciativas que organizações de mulheres iam fazendo, o Passeio das Mulheres, que ainda hoje se faz, organizado pelas mulheres da CDU na cidade do Porto, e que todos os anos vai a diferentes zonas. Eu recordo-me da alegria com que ela vivia tudo isso, as palestras, a defesa dos direitos das mulheres, onde ela sempre estava presente. Foi para mim um exemplo que procurei seguir na vida. Depois encontrei na Assembleia da República outras mulheres idênticas, como Alda Nogueira, que também foi minha colega na Assembleia da República, e que recordo com grande saudade, mas também carinho, ternura, porque elas foram grandes exemplos para mim, e me deram muita força para eu ser também uma lutadora pelos direitos das mulheres, o que fiz toda a vida. Foi uma das questões que fiz, que tive sempre presente nas diferentes comissões parlamentares, seja na Assembleia da República, seja no Parlamento Europeu, comissões parlamentares que abordassem e defendessem os direitos das mulheres. E eu estou a dizer isto porque os nomes iam variando. Em geral, eu lá estava, presente como membro, porque essa foi sempre uma das minhas grandes áreas de luta, a igualdade de direitos das mulheres. Mas não só, por exemplo, que foi toda a luta aqui em Portugal, não é? Desde 1982, quando se apresentaram os projetos de lei 3, que incluíam a interrupção voluntária da gravidez, o apoio à maternidade e paternidade, e também a educação sexual e o planeamento familiar, e que foram os 3 projetos de lei que em 1982 o PCP apresentou na Assembleia da República. Eu fiz parte desse grupo, era deputada na época, com o Dete Santos também, e na altura Zita Seabra, que ainda estava nessa fase, que mais tarde infelizmente haveria de pôr em causa, incluindo estas lutas. Ela fê-lo, mas eu e o Dete Santos mantivemos-nos sempre nestas lutas, e depois, digamos, os referendos que se fizeram em Portugal mais tarde. Recordo-me bem do segundo referendo e último, que permitiu a mudança, não é? Porque fizeram depender do resultado do referendo a alteração da lei. E recordo-me mais uma vez aqui no Norte as inúmeras ações que fizemos por aí, e uma das histórias mais marcantes foi aqui mesmo na cidade do Porto,
No segundo referendo, ali na rua Santa Catarina, ao cimo da rua Santa Catarina, eu estava com um grupo de pessoas, homens e mulheres, a distribuir documentos, a falar com as pessoas, e havia aquelas vendeiras de rua na altura que vendiam meias e outras coisas na rua, com uma cesta grande, e às tantas passa um homem do outro lado, mesmo próximo da batalha, estão a ver, e começa a gritar para mim: assassina, assassina, pronto, que era o que nós ouvíamos frequentemente. Essa mulher vendeira de rua, muito forte, olha para mim e diz-me assim: toma aqui conta da cesta. Eu disse: está bem. Que ela desata a correr atrás do homem, a gritar tudo o que vocês possam imaginar. Conhecem o Porto e a sua linguagem vernácula, ao homem, o homem a fugir por ali fora, e ela aos gritos atrás dele, chamando-lhe, enfim, tudo e mais alguma coisa, até que, claro, voltou para trás, toda satisfeita, até connosco, dizendo: então aquele panasca, melhor, a insultá-la. Então a senhora está aqui a defender-nos. Eu estive quase a morrer com uma hemorragia na sequência de um aborto clandestino, de um desmancho, que era assim que elas chamavam, na sequência de um desmancho que tive que fazer, estive quase a morrer. A senhora está aqui a defender-nos e ainda vem aqui insultá-la. E eu disse para os meus amigos: olha, desta vez o referendo está ganho. E quando havia várias pessoas com dúvidas se íamos conseguir, eu dizia sempre não. Porque este é um exemplo, mas eu tive outros por esse norte de fora, incluindo no interior do país. E assim, desta vez está ganho. As mulheres perceberam o que nós queremos. E são elas que me defendem, já não preciso que andem comigo a defender-me, elas defendem-me na rua, não há problema. E era espantoso. Foi espantoso ainda hoje isso também me emociona, porque foram lutas muito, muito importantes e que revelaram esse crescimento da compreensão das mulheres e da defesa dos seus direitos. Deixa-me só fazer uma pergunta de balanço. Olhando para trás e pegando, digamos assim, nas várias dimensões da sua vida, uma formação tradicional católica, uma vida de professor em diversos níveis de ensino, sindicalista, política, ativista política, tudo isto faz sentido? Tudo isto é parte de um todo ou corresponde a fases diferentes da sua vida? Naturalmente que tudo isto é um todo, porque fez parte da minha vida. Eu fui crescendo com todas estas diferentes fases em que participei e que me deram uma cultura muito aberta, por um lado muito sensível aos problemas das pessoas, e isso mantém-se. Esta mesa onde estamos é a mesa onde às segundas-feiras à tarde eu recebo munícipes da cidade, e posso garantir-vos que a maioria são mulheres com problemas graves de pobreza, de isolamento, de falta de habitação, de problemas sérios com os filhos, porque não têm condições de sobrevivência ainda minimamente asseguradas. E designadamente a questão da habitação, que é das questões mais críticas ainda hoje na cidade do Porto e que é sentido fundamentalmente pelas mulheres, designadamente mulheres que são mães solteiras. E há muito aqui na cidade. E depois das mulheres idosas também.
Portanto, digamos, esse trabalho continua, e até pedidos às vezes também para ir visitar os seus locais, os seus problemas. Ora, tudo isto é, digamos, um contínuo de lutas visando a resolução dos problemas em diferentes momentos da vida e da situação política. E eu lamento que hoje, quase 50 anos depois do 25 de Abril de 1974, de todas as esperanças e também valores que conseguimos que ficassem inscritos na Constituição da República Portuguesa, ainda estejamos a viver os problemas que estamos a viver. Mas, naturalmente, que temos esses direitos consagrados na Constituição da República Portuguesa, e isso é muito importante, mesmo que ela não esteja a ser cumprida, porque podemos lutar por eles e, portanto, dizer que é urgente que eles sejam cumpridos. E, por outro lado, também no plano externo, toda a defesa da paz, da cooperação, da amizade e da solidariedade com os povos que estão a ser vítimas das guerras, enfim, como neste momento acontece. Como sabem, estou ligado ao movimento da paz e essa é uma outra área que me preocupa bastante. O que estamos a viver na Palestina é algo de inadmissível. Eu não pensei que isto fosse possível no século XXI, não é? Em 100 dias, cerca de 24 mil pessoas mortas, das quais quase 9 mil crianças assassinadas, não é? E mais de 60 mil feridos, e o que vai, e continua, e não sabemos como é que termina, não é? Por muita pressão que se esteja a fazer. Aliás, eu participei no domingo na grande manifestação que fizemos em Lisboa, com milhares e milhares de pessoas, e esta preocupação existe na nossa sociedade. Também aqui no Porto vamos ter mais manifestações e em outras zonas do país. Há preocupação também no nosso povo com este problema sério das guerras que estão a custar muito às populações desses países, mas que têm repercussões no plano internacional, e essa situação pode-se agravar se não se conseguir travar o que se está a passar. Muito obrigado. Uma última pergunta. Se expusesse apenas de uma frase, como é que definiria o 25 de Abril? A revolução que mudou a vida política, social, económica e cultural de Portugal e dos portugueses. Criou as condições para uma vida melhor e que conseguiu concretizar o sonho de gerações anteriores que lutaram pela liberdade, pela justiça, pela paz. Porque também foi uma revolução de paz, depois vinha a guerra colonial. Muito obrigado. Muito obrigado.